Há alguns anos atrás eu fui convidado para pregar numa pequena cidade no interior do nosso querido Nordeste. E quando eu cheguei lá, naquele lugar muito simples, me colocaram hospedado num sobrado, no quarto de um sobrado. E quando eu abri assim a porta-balcão, para minha surpresa, eu enxerguei o cemitério. Eu estava quase que dentro do cemitério. De repente eu me pego fazendo uma pergunta para Deus, né? Deus, qual é o propósito que o Senhor tem com a minha vida neste lugar? Por que o Senhor me trouxe até aqui? Fica comigo que eu vou te contar como Deus trabalha de forma extraordinária e surpreendente. Bom, eu estou começando hoje uma série no livro de Atos dos Apóstolos. Eu creio que todos os dias Deus vai falar conosco de forma extraordinária. E uma coisa bem interessante, eu vou orar nesses próximos 12 dias por 12 áreas específicas da sua vida, da sua casa, da sua família. Eu vou orar por 12 áreas específicas. Por exemplo, hoje vai ser o dia onde eu vou orar com você pelos pais. Amanhã eu vou orar pelas mães. Então hoje eu vou orar pelo seu pai. Então eu quero que você coloque o nome do seu pai aqui, tá? Coloca aqui o nome do seu pai. Pastor, eu não tenho pai, meu pai já partiu para a eternidade. Então coloque o nome de alguém que fez o papel de pai ou que faz o papel de pai na sua vida, tá? Então pai espiritual, coloque o nome aqui. Eu quero 20 mil pessoas comigo nesta série de Atos dos Apóstolos. Deus tem uma palavra profética. Deus tem uma palavra rema. Deus tem uma palavra libertadora, de bênção para a sua vida. Não perca nenhum dia desta série, pelo contrário, chama teu pai, tua mãe, teu irmão, tua irmã, chama todo mundo aí, porque eu sinto que Deus vai fazer coisas extraordinárias e vai falar coisas extraordinárias para nós, tá bom? Bom, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 28. Atos, capítulo de número 28. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os nativos nos trataram com singular humanidade porque, acendendo uma fogueira, acolheram a todos nós por causa da chuva que caía e por causa do frio, era inverno. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se na mão dele. Quando os nativos viram a víbora pendurada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque salvo do mar a justiça não o deixa viver. Porém ele, sacudindo a víbora no fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que Paulo viesse a inchar ou a cair morto de repente. Depois de muito esperar, vendo que nada de anormal lhe acontecia, mudando de opinião, diziam que ele era um deus. Bom, Paulo estava indo para Roma como um prisioneiro, e estava indo com muitos outros prisioneiros e outros viajantes naquele navio que naufragou. E em naufragando, eles foram parar na ilha de Malta, que era bem próximo. Eles se salvaram nadando em direção à ilha de Malta. Era inverno, muito frio. Os nativos fizeram uma fogueira para assistir àqueles viajantes que estavam se salvando do naufrágio. Paulo, para ajudar, presta atenção, Paulo, para ajudar, pegou gravetos. Paulo era muito proativo, né? Ele pegou gravetos e jogou na fogueira. Só que quando ele pegou os gravetos e jogou na fogueira, ele não viu, provavelmente noite, muito escuro, uma víbora, e daquelas cujo veneno matava em pouco tempo, picou Paulo e ficou
assim, ó, grudada, não é, na mão de Paulo. Aí Paulo colocou assim no fogo, sacudiu a mão e a víbora se soltou e nada aconteceu. Cumpriu-se o que está lá no Evangelho segundo Marcos, não é? Se alguma coisa vocês beberem, não é? Ou então se alguma cobra te picar, esse veneno não lhe fará dano algum. Aconteceu exatamente isso. Bom, quais são as lições que nós podemos aprender com este fato, com essa experiência do apóstolo Paulo? Paulo se importava com o sofrimento dos outros. É interessante que quando você lê o capítulo 28, você vai perceber Paulo orando, Paulo ministrando, Paulo cuidando. Paulo se preocupava com o sofrimento dos outros. Paulo produzia frutos onde Deus o levava. Quando você olha para o apóstolo Paulo, aonde quer que Deus o levasse, ele produzia frutos que glorificavam o nome do Senhor. Em cada cidade que ele passava, ele plantava a igreja. Em cada cidade que ele passava, ele deixava pessoas curadas no nome de Jesus. Aí, quando ele ia para a prisão, na prisão, as pregações de Paulo levavam pessoas à conversão do Evangelho. Lá em Roma, quando ele ficou preso e escreveu a carta aos Filipenses, ele diz: os santos da casa de César o saúda. Ou seja, aqueles soldados que ficavam presos a ele, tá? Porque o preso ficava com um soldado preso a ele, para não fugir. Aqueles soldados que ficavam presos a ele eram da guarda pretoriana que trabalhava no palácio do imperador. Estes soldados se converteram e através destes soldados o evangelho viajou para dentro do palácio do imperador. Paulo era um homem que produzia fruto aonde quer que Deus o plantasse. Você é assim? Aonde quer que Deus permita que você vá, você produz frutos que glorificam o nome do Senhor. Há pessoas que por onde passam deixam um rastro de bênção. Há pessoas que por onde passam toca a vida dos outros com a glória de Deus que carrega. Há pessoas que por onde passam deixam os outros marcados com o amor de Deus, a graça de Deus. O contrário também é verdadeiro. Há pessoas que por onde passa deixam um problema instalado. Que você seja como o apóstolo Paulo. Paulo entendia que nada acontece por acaso quando Deus está nos conduzindo. Se Deus permitiu que o navio em que ele estava naufragasse, se Deus permitiu que eles fossem parar na ilha de Malta, significava que Deus tinha um propósito. Guarde isso com você, mulher, guarde isso com você, homem. Deus sempre tem um propósito na vida daqueles que ele guia os seus passos. Nada acontece por acaso. Você não parou aí para me ouvir por acaso. Você não está comigo aqui por acaso. Deus queria falar com você. Deus queria ministrar ao seu coração. Deus queria plantar a semente da palavra na sua vida. Nada acontece por acaso quando nós estamos sendo guiados pelo Espírito Santo e conduzidos pela mão do nosso Pai eterno. Paulo tinha esta consciência. Você lembra que eu disse que estava lá naquela cidade tão longe, hospedado em um lugar em um apartamento que quando eu abri a porta-balcão dava para o cemitério? Eu disse: Senhor, qual é o teu propósito? E é interessante que foi ali que o Senhor promoveu um encontro com um determinado homem, uma pessoa que abriu uma porta no Nordeste através de rádios, onde eu pude falar a palavra do Evangelho para milhões de pessoas no Nordeste. Olha só, Deus está nos conduzindo, Deus está nos levando, Deus está nos dirigindo. Deus não colocou você nessa escola por acaso, Deus não colocou você nessa vizinhança
com essa vizinhança por perto por acaso. Deus não te colocou nessa empresa por acaso. Deus não te levou para esse país por acaso. Você precisa entender qual é o propósito de Deus com a minha vida aqui. Paulo entendia isso. Nós aprendemos com essa experiência do apóstolo Paulo que um homem cheio do Espírito Santo, por onde passa, deixa as marcas do céu. Oh, glória a Deus! Um homem, uma mulher, um casal cheios do Espírito Santo, por onde passa, deixa as marcas do céu. A ilha de Malta experimentou um avivamento com a passagem de Paulo por lá. Que coisa extraordinária! Ficou na história daquele lugar. Olha, sabe por que eu estou na presença de Deus? Porque passou um homem aqui um dia cheio do Espírito Santo. Sabe por que eu e a minha família servimos ao Senhor hoje? Porque passou aqui um homem cheio do Espírito Santo. Sabe por que aquela enfermidade não me matou? Porque passou por aqui um homem cheio do Espírito Santo que orou por mim e eu fui curado. Sabe por quê? A história dessa ilha mudou? Porque passou por aqui um homem cheio do Espírito Santo. Eu quero ser um homem assim, você. Eu quero ser uma pessoa assim, você. Eu quero ser tão cheio do Espírito Santo. Eu quero ser tão cheio do Espírito Santo para que por onde eu passar fique as marcas do céu, fique as marcas do amor de Deus, fique as marcas da graça do Senhor. Deus quer encher você do Espírito Santo hoje, mulher. Deus quer encher você hoje do Espírito Santo, homem. Deus quer encher você do Espírito Santo hoje, casal. Deus quer encher vocês do Espírito Santo hoje, família. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Você quer ser cheia do Espírito Santo? Como vale a pena, não é? Viver uma vida cheia do Espírito Santo. Antes de eu falar sobre a segunda lição que nós aprendemos com a experiência de Paulo, eu quero que você faça algo agora. Aqui embaixo tem inscreva-se. Eu preciso que você se inscreva no meu canal. Quais são as vantagens? Primeiro, quando você se inscreve no meu canal, você entra para uma lista onde a gente ora todos os dias por vocês. Segundo, você faz com que o YouTube te avise todos os dias quando eu começo aqui a nossa ministração, a nossa reflexão, porque ele te manda um aviso, principalmente se você ativar o sininho e quando aparecer a palavra todos, você coloca em todos. E terceiro, o YouTube entende que o nosso canal é edificante, é relevante, é importante. Aí ele manda esta mensagem para mais gente. Então vamos se inscrever agora? Não custa nada, é clicar no botãozinho, ativar o sininho e colocar todos, ok? Faz isso agora, pronto, você já está na minha lista. Deus abençoe muito a sua vida. A segunda lição que a gente aprende aqui com o apóstolo Paulo estava alimentando o fogo para não apagar. Paulo estava alimentando fogo para não apagar. Existe um fogo que não pode apagar, gente, que é o fogo do Espírito Santo na minha vida e na sua vida. Este fogo do Espírito Santo não pode apagar. E aí você me pergunta, quais são os gravetos que eu devo jogar nesse fogo do Espírito para não apagar? Os gravetos da oração. Orai sem cessar, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Os gravetos da meditação da palavra, todos os dias. Constância é melhor do que intensidade. Leia a palavra todos os dias, ainda que seja um capítulo. Leia a palavra todos os dias. Medite na palavra. Os gravetos do jejum. Tire um dia da semana para você jejuar. E os gravetos da generosidade, da ação social. Toda vez que eu estendo as mãos para alguém, eu estou praticando uma disciplina e jogando gravetos nesse fogo do Espírito Santo. Eu quero orar com você agora. Eu vou orar
em cima desta palavra. Mas como eu disse, todos os dias vamos orar por um objetivo específico. E hoje, no final desta oração, eu quero colocar os pais diante de Deus. Quero colocar você, pai. Eu quero colocar o seu pai, irmão, quero colocar o seu pai. Coloca aqui o nome do seu pai. Eu quero orar por todos os pais hoje, no final desta oração. Então, coloca o nome do seu pai aqui, ok? Hoje, eu vou orar por um pai. E hoje eu quero orar pelo pai Douglas Gonçalves. Ele é pai da Luísa e ele é o pai do Davi. Eu vou orar hoje pelo Douglas Gonçalves, pai da Luísa, pai da... Vamos orar? Senhor, eu coloquei algumas lições para os teus filhos aqui sobre a experiência que o apóstolo Paulo teve na ilha de Malta. Paulo estava pegando gravetos quando foi picado por uma víbora para ajudar pessoas. E quantas vezes nós, buscando ajudar pessoas, somos feridos? Mas é interessante que esse ferimento não nos mata, porque o Senhor cuida de nós. Paulo foi um presente que servia. Paulo produzia frutos onde o Senhor o levava. Nós queremos ser assim, Pai. Nós queremos produzir frutos que glorifiquem o Teu nome aonde quer que o Senhor nos plantar. Nós queremos fazer a diferença como sal da terra e luz do mundo aonde o Senhor nos levar. Que coisa extraordinária! Onde Paulo era levado pelo Senhor, ele produzia frutos. Um homem cheio do Espírito Santo, por onde passa, deixa as marcas do céu. Eu quero viver assim, a tua filha quer viver assim, o teu filho quer viver assim, nós queremos viver assim. Ah, Senhor, que a gente mantenha a chama do Espírito acesa, através da oração, da meditação da palavra, do jejum, da prática da disciplina espiritual chamada generosidade, justiça social. Oh, Pai, enche-nos o Espírito Santo todos os dias. Enche-nos o Espírito Santo todos os dias. Pai, eu te peço, enche-nos do Espírito Santo todos os dias. Pai, agora, eu quero colocar cada pai cujo nome está aqui neste vídeo. Pai, eu disse que hoje estamos iniciando esta série de 12 reflexões em Atos dos Apóstolos. E eu quero orar por cada pai, e cada dia vamos estar orando por uma necessidade específica. Hoje é o dia que eu oro pelo pai. O pai que é o líder da casa, que é o sacerdote, que é o profeta, que é o pastor da casa. Quantos pais precisam se posicionar porque ainda não se posicionaram? Quantos pais não estão cumprindo seus deveres paternos como deveriam? Que haja um avivamento, que haja um despertamento, que haja um mover do teu Espírito Santo dentro de cada lar, de cada casa, de cada família. Ó Pai, eu te peço, toca neste homem que é pai e que me acompanha. Toca nele, Pai, toca nele. Toca no pai dessa mulher, no pai desse menino. Toca em cada pai, no Francisco, no João, no Marlon. Senhor, toca no Gregório. Toca, Pai, no pai Pedro, o pai Felipe, o pai Abraão. Toca, Pai. Toca nos pais que os nomes estão aqui. E que cada um possa dar um testemunho do que o Senhor está fazendo nesses dias. Eu abençoo cada pai. E que haja mudança, transformação, revelação da tua palavra, conhecimento da tua vontade. Pai, eu abençoo todos os pais. No nome de Jesus. Amém e amém. Amanhã eu quero levantar um grande clamor em favor de cada mãe. Eu quero que a sua mãe esteja conosco aqui. Envie esta oração para o seu pai também, tá bom? O céu não está em crise, Deus está no controle, nós cremos em milagres e a nossa família está debaixo da graça de Deus. Não deixe de acessar
casamentocurado.com.br, você vai entender o porquê. casamentocurado.com.br. Não perca por nada a oração, a meditação de amanhã.